A paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Está em Efésios capítulo 6 e versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus, esse texto bíblico ele está embasando o Congresso de Jovens, Congresso da Almadé 2019, aqui da União de Mocidade da Assembleia de Deus, em Ribamar, Maranhão. E esse congresso, ele traz por tema o seguinte: o jovem pentecostal confrontando o sistema. O jovem pentecostal confrontando o sistema. E o apóstolo Paulo, nesta carta rica de muitos ensinamentos à igreja ali em Éfeso, especificamente no capítulo 6, versículo 10 em diante, ele vai tratar de alguns assuntos finais da sua carta, e também ele usa uma figura que ele conhecia bem da sua época ali do primeiro século, que é exatamente a figura do soldado romano. E Paulo, enfatizando a luta, a guerra, a batalha que é a vida espiritual de um servo de Deus, de alguém que é testemunho de Deus na terra, de alguém que é crente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele pega a figura do soldado romano para enfatizar exatamente a luta e a guerra que nós precisamos estar preparados para enfrentar. Olha o que Paulo diz. No demais, irmãos, Paulo agora vai falar da armadura que nós precisamos ter em nós ou lutar com ela em todo o tempo, que é a armadura de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É bem verdade que os soldados precisavam estar preparados para a batalha, ser bons na espada, preparados para usar o escudo, calçados com as sandálias, para não pisar em alguma coisa que viesse a machucar. Ou seja, a sandália protege os pés do soldado. E Paulo enfatiza exatamente o soldado preparado para a guerra, mas ele diz o seguinte: olha, fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Ou seja, o soldado tinha espada para lutar, escudo para se defender, mas Paulo usa a figura do soldado e implementa e coloca a força de Deus e a força do poder de Deus na vida do crente em Cristo Jesus. Então, o jovem hoje, ele precisa entender que ele não vai conseguir vencer sozinho. Você não vai conseguir vencer a depressão na força do seu poder. Não, nós vamos conseguir vencer as batalhas e as lutas dessa vida na força do poder de Deus. Fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Não é na minha força, não é na sua força, não é na força do professor da universidade, não é na força do nosso presidente da república que foi eleito pelo povo, pela permissão de Deus e autoridade constituída. Não é, ele não vai salvar as coisas, porque o Salvador de todas as coisas e principalmente da alma do homem é Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, nós precisamos estar fortalecidos em Deus para vencer todas as guerras. O jovem pentecostal, o jovem do fogo, jovem que está dentro dele o Espírito de Deus, que foi revestido pelo Espírito, que agora tem um fogo de Deus na vida para anunciar o Evangelho, ele precisa estar lutando em todo o tempo, confrontando o sistema. O sistema está aí, o sistema está em toda parte.
dentro da família, na sociedade, que a sociedade é constituída de famílias, mesmo com muitas famílias desestruturadas, mas a sociedade é constituída de famílias. Então o inimigo tem batido aí de uma forma tremenda, e nós precisamos confrontar como um soldado de Cristo, como um soldado preparado para a batalha, fortalecidos em Deus. E Paulo usa essa figura do soldado, e ele vai dizer no versículo 14 o seguinte: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. E vestida a couraça da justiça. Agora ele começa aqui a enfatizar o soldado que eu falei no princípio para vocês. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Olha o que Paulo diz, ele enfatiza o evangelho, que é o que tem poder para transformar o homem, que é o que tem poder para mudar a vida do homem. Se não tiver mudança, transformação, não é evangelho, é papo furado. É uma pregação que você mesmo pode conseguir vencer, vai alcançar seus objetivos e ponto. Não, o evangelho puro e verdadeiro, ele muda o homem. Paulo usa a figura do soldado romano e implementa o evangelho de Cristo, que é o que muda o caráter do homem. Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, louvado seja Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo é muito inteligente e é a palavra de Deus inspirada, né? Tomai também o capacete, proteção, aí ele implementa a palavra, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz, espada do Espírito. Você tem usado a sua espada como um bom soldado de Cristo? Você tem usado a espada para confrontar o sistema? Mas eu sou jovem, cheio de Deus, cheio do Espírito. Você tem usado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer as astutas ciladas do inimigo? Jovem de Deus, para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo aqui no nosso canal, dá uma ideia no YouTube. Guarde essa palavra. A espada do Espírito, que é a sua palavra. Nós estamos em ano de congresso, como já falei, em tempo de guerra. É tempo de guerra. E o jovem espiritual, o jovem cheio do Espírito, ele está como um soldado de Cristo, preparado para a batalha, para confrontar o inimigo. Então, que Deus abençoe a juventude UMADÉ, União de Mocidade da Assembleia de Deus em Ribamar, Maranhão. Que Deus abençoe a juventude do Brasil, Ilha de São Luís, aqui perto da gente. Que Deus abençoe a vida da juventude desta nação. Porque o que nós estamos precisando é do verdadeiro evangelho de Cristo, que muda e transforma o homem, a criança, o adolescente, o jovem. Deus nos abençoe, rumo ao congresso. Não esqueça disso. Palavra de Deus, escudo, espada do Espírito, para vencermos as batalhas, fortalecidos em Deus. Que Deus abençoe sua vida e rumo ao congresso, 14, 15 e 16 de novembro. Deus abençoe, fiquem na paz de Deus. Amém.